Então agora, com os nossos queridos do Canto e Luz, vamos ter a música A Prece. Convidamos a todos do sétimo sertão jovem para que nesse momento elevem seus pensamentos e entrem na sintonia dessa prece canção. Uma salva de palmas para Francisco Ferreira, Cláudio Ramalho. E agora, de fato, é festa, né? Noite aqui no nossa Arena Jovem. Boa noite a todos. Boa noite! Oi! Eu aqui fazendo oi para vocês também com microfonia. Lembrando a todos vocês que também está sendo transmitido pela TV SEI e pela nossa querida TV do Bem, que é a TV da Federação Espírita Paraibana. Então vamos dar um oi bem forte para a galerinha da internet, pessoal. Vamos dar um oi? Mostrar que aqui os jovens, sim, com todas as idades que nós temos aqui presentes, tem força, tem alegria, não é isso, pessoal? Noite de hoje, a gente sabe que vamos ter aqui dentro da nossa arena, Transição Planetária, dois grandes entrevistados. Mas também tem banda maravilhosa que eu acho que vocês também vão querer ouvir pra gente cantar muito, pra gente dançar muito. Vão querer? Sim, claro. Isso, então eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas bem forte esse grupo que já há 17 anos encanta, alegra os nossos corações, nos evangeliza. Então eu quero com vocês, com muita força, com muita alegria, vou chamar um por um. Eles, que há 17 anos estão conosco, Cláudio Henrique Ramalho nos teclados, Diogo Oliveira no baixo, na guitarra, Miguel Machado, ela, com todo o seu charme, Isabelle Azevedo. Tem fã-clube próprio. Hoje, com participação mais que especial de um baterista que ele é grande, grande no talento. Nós estamos falando Gabriel Ramalho. E nos vocais, quem, pessoal? Francisco Ferreira. Esse aqui é o Canto e Luz, que já inicia tocando uma música pra gente. Oi. A gente não faz chover não, mas pelo menos bolinha de sabão faz. Vamos lá, puxa aí, legal.
pássaros que cantem louvor ao Pai Criador. Observar a luz das estrelas em noites sublimes de contemplação. Observar o baile das ondas que se estende na areia e banha o chão. Observar o baile das ondas que se estende na areia e banha o chão. Águas dos rios que banham o chão, na chuva que cai, rolando a terra, são bênçãos de Deus a todos irmãos. Observar a luz das estrelas em noites sublimes de contemplação. Observar o baile das ondas que se estende na areia que banha o chão. Observar o baile das ondas que se estende na areia e banha o chão. Quem gostou, bate forte, bem palmas! Daqui a pouco tem muito mais canto e luz pra vocês. É qual o teu? É aquele lá, esse aqui. Não, esse aqui é daquela. Bom, e a gente segue aqui com o nosso Arena Jovem. Por favor, uma salva de palmas pro nosso dirigente aqui, que sempre está dentro da coordenação. Nossa Arena hoje tem participação campinense. Os nossos dois entrevistados vêm diretamente de Campina Grande, lá da Rainha Borborema. E eu vou querer chamar os nossos convidados da 7ª edição do Sertão Jovem aqui em Itaporanga, da Arena Jovem. Vou chamar primeiro ele, né? Ele que além de campinense, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, além de ser colunista de vários jornais e sites conceituados no nosso estado. Estou falando dele. E eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas o nosso querido Rossandro Klinge. Oi, galera! Chique, né, minha gente? Pô, uma salva de palmas para esses meninos que não existem mesmo. Como eu disse, são campinenses na noite de hoje. Opa, vamos pra cá só um pouquinho, Rossandro. Como eu disse, são campinenses hoje aqui conosco. Então, eu vou chamar ele, que também, como o Rossandro, também é professor universitário, né? Ele é da UFCG. Ele é doutor também em Histórias e Culturas Políticas. Eu quero uma salva de palmas para ele, José Otávio.
Lembrando a todos que estão aqui assistindo pela internet, pela TV do Bem da Federação Espírita Paraibana, vocês também vão poder interagir pelo chat que fica justamente no portal da TV do Bem. Vocês também vão poder assistir pela TV SEI e vai ser retransmitido também pela 98, que aqui é a Rádio Boa Nova. Então, confiram. Boa noite, meus queridos. É sempre um prazer estar com vocês. Não é isso, galera? As oficinas ministradas hoje, com os outros palestrantes também, foram um sucesso. Mas eu já começo logo de cara. Rossandro, é difícil você falar para jovens sobre transição planetária? Na verdade, não. Eu acredito que jovem está na transição da idade. Então, eles estão entendendo em si o que é a transição. A gente discutiu isso hoje, nesse período de mudança de um estado para outro. E os jovens eles estão justamente nesse momento, né? Deixando de ser criança para ser adulto, na transição, e sentem em si os percalços desse caminho de mudança. Então, na verdade, até a própria experiência pessoal deles facilitou para a gente introduzir os conceitos e trabalhar essa concepção de transição planetária. Aí eu pergunto para o Otávio. Otávio, tem alguma característica presente de diferente do jovem para o mais adulto em relação à visão dessa transição? A esperança. É assim, o desejo de um futuro melhor. Porque, por vezes, quando a gente vive muito tempo na Terra, a gente perde um pouco daquele brilho nos olhos, daquela vontade de fazer o mundo melhor, aquele coração de estudante. E eu noto muito isso aqui nos olhos dos nossos jovens ainda, né? E isso é muito bom, a esperança transforma o mundo, que o desejo é o nosso grande material de construção, né? Desejo movido pelo sentimento, e isso está aqui, e o desejo de saber, o desejo de aprender. Enquanto a isso, a gente não morre, não envelhece. O coração permanece eternamente jovem. Lembrando a todo mundo que está aqui na nossa arena, quem quiser fazer pergunta para os nossos entrevistados, é levantar a mãozinha que a gente corre aí para vocês, tá bom? Pergunta para o Otávio, para o Rossandro. Mas eu consigo fazer uma outra pergunta que não dá para deixar de fazer, Otávio. Existe uma acomodação que as pessoas dizem assim, a transição planetária, vai ter outro planeta. Esse outro planeta, muito parecido com o planeta Terra. Existe uma acomodação, a gente se percebe que as pessoas... vai ter outro planeta, tudo bem, eu vou me embora, fica aqui o mundo de regeneração, eu vou para outro, de novo, de provas e expiações. Existe essa acomodação, apesar do jovem querer saber. Eu acho que a gente não ia gostar muito de conhecer esse planeta, não. Aquele planeta que você ia acordar de manhã, olhar para a cara da sua esposa, meu amor, você tá tão barbada hoje. Né? É um planeta com um nível evolutivo, né? Biológico, né? Os planetas, que não é um planeta só, né? São vários planetas com várias sintonias, embora um deles esteja recebendo mais atenção. Eu acho que a gente tem um pouco de medo disso, a gente tem que trabalhar dentro de nós a transição planetária para a gente se adequar, construir primeiro o mundo de regeneração dentro da gente. Quando a gente construir dentro da gente, o mundo exterior é mais fácil de transformar. Aí eu vou fazer uma pergunta para a Rossandro Clint, gente, mas antes que ele responda, 2012, aí todo mundo falando de transição planetária, todo mundo está falando também do quê? O fim do mundo. Mas vejam bem, nós estamos aqui com pessoas bem informadas. Eu vou aqui rapidinho, espero que não dê microfone, eu peço desculpa para todo mundo. Aí eu venho aqui logo e pergunto, minha linda, boa noite, como é seu nome? Rosália. Rosália, se o mundo realmente acabasse no dia 12 de 12 de 2012, o que você ia querer fazer nesse dia? Prece, muita prece. Por quê? Ué, pra ficar bem. Aí a gente vai aqui para um evangelizador, a gente bota o coitado na parede. Serginho, é cá. E aí, o que você faria? O que eu faria? Eu faria o melhor que eu pudesse. É preciso viver como se não houvesse o amanhã. Mas quem aqui de fato, levanta a mão, quem vive isso? Como se fosse o último dia aqui reencarnado. Levanta a mão, alguém? Povo sincero, mas ele vive. Aí eu pergunto, como é que você faz isso? Na realidade eu passei pelo EQM há 3 anos, né? E não dá para você ser o mesmo, né? Então, o que eu aprendi sobre a espiritualidade, né, há 3 anos atrás, foi que alguém me contou o que eu estudei. Depois da EQM eu vivenciei o outro lado. De lá para cá, cada dia para mim é um outro. Nossa, uma salva de palmas para ele, por favor. Lembrando a todo mundo que a EQM é uma experiência de quase morte.
Você não sabe que todo mundo vai precisar passar por isso para viver como se fosse de fato o último dia? Espero que não. Você sabe como foi difícil. Apesar de que bom que você ficou com um aprendizado, até pelo sorriso dele a gente vê que em vez de ficar com trauma, com ressentimento diante da vida, você tirou o melhor da experiência. Todos nós passamos por dificuldades e a gente tem que tirar o melhor da experiência. Mas eu acho que a gente não precisa passar por experiências radicais para aprender. Nem todo mundo tem que ser como filho pródigo, né? Tem que ir lá, detonar tudo para depois aprender. A gente pode aprender sim com a experiência dos que estão aqui antes da gente. E certamente esse receio, ele sempre acompanha a humanidade. Chama-se até de milenarismo, uma tendência que as pessoas têm de sempre imaginar que o mundo vai se acabar, que vai haver uma descontinuidade histórica. Mas todo mundo que previu que o mundo fosse acabar, até hoje o mundo continua. Na verdade, a gente tem um projeto aqui que está além da nossa compreensão, que é capitaneado pela figura do Cristo, e ele não tem nenhuma intenção de destruir o projeto, mas de aperfeiçoar o projeto. E é tarefa nossa junto com ele. Aí eu pergunto para o Otávio, porque, gente, todo mundo está falando da transição do planeta, né? Planeta X, planeta Y, o que vai ter de diferente, o chupão, como o Rosana está aqui lembrando. Todo mundo está falando disso. Mas existe alguma transição planetária que, na verdade, vem no mundo interior de cada um, Otávio? A transição planetária, ela reproduz um processo ocorrido entre 30 mil anos e 13 mil anos atrás, transferência de espíritos da constelação do Cocheiro, de um orbe que girava em torno da estrela Capela, para cá. Eles promoveram nossa evolução intelectual e, sofrendo, aprenderam e se purificaram. Nós passamos hoje pelo mesmo processo. Nós estamos num momento de um upgrade espiritual da Terra. Nós vamos passar para o mundo de regeneração, que é o mundo de transição. Um período de aproximadamente 1000 anos que nos preparará para o mundo feliz. Então, a própria palavra regeneração remete a um período de transição, né? E nesse período, as pessoas que ainda se comprazem no mal não permanecerão mais na Terra. Pelo que nós temos entendido, pelos estudos, pelos debates, não são aquelas pessoas que, tentando fazer o bem, na atitude de experiência, mas aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal, né? E, ao mesmo tempo, teremos reencarnações em grande quantidade de espíritos missionários. Como a gente é um pouco Maria vai com as outras, eles virão para nos ensinar o caminho do bom e do belo, né? E com isso, com certeza, a gente vai ter gradativamente uma melhoria da sintonia da Terra. Oremos por permanecer aqui. Eu não acho que a gente tem que ter medo da morte do corpo físico, independente da gente desencarnar num cataclisma, num tsunami, num terremoto. Com certeza nós vamos desencarnar, né? Se caísse uma bomba de hidrogênio aqui agora, nós somos indestrutíveis enquanto espíritos. Agora, o mundo material se aperfeiçoa pelo processo de destruição, que é renovação. Vamos pensar um abacate cair no chão, apodrece. Parece que morreu, né? Mas naquele processo de apodrecer, dialeticamente, ele está renascendo. Assim somos nós. Aí eu faço uma pergunta aqui. Alguém tem medo de morrer? Alguém tem medo de desencarnar? Olha para trás. Opa. Eu vou perguntar. Pô, a gente faz assim, por que tu tem medo? Não sei, assim, a gente sabe muito tudo na teoria, né? Na prática, assim, já viu, mas não lembra. Então, acho que, assim, às vezes a gente tem medo daquilo que a gente nunca... Não, como é que eu posso dizer? Não, daquilo que a gente não passou. A gente acaba tendo medo do desconhecido, né? Só que é conhecido, né? Só que não é lembrado. Então, aí é uma contradição. Mas eu tenho medo de deixar isso aqui, deixar a realidade que eu vivo hoje, minha família e tal. Seria, mas tem. Mais alguém aqui do grupo Canto e Luz? Ninguém, todo mundo muito corajoso, né? Vai pro céu. Vai pro céu, né? É, céu, centro, espírito umbral, né? Tá aguardando pra gente lá. A pessoa é amiga, né? Mas, Rosana, por que as pessoas têm medo de desencarnar? Tem medo de desencarnar porque agora todo mundo achando que só vai desencarnar de tsunamis, queda de avião, coisas de desastres coletivos. Na verdade, o medo de desencarnar é o terceiro maior medo da humanidade. Só isso, o terceiro. O segundo é de barata. Mentira. Pesquisa mundial. E o primeiro maior medo da humanidade é de falar em público. Nossa! Então eu prefiro morrer do que falar em público, para muitas vezes. Tá vendo? Então, esse medo de morrer, como ela estava dizendo, desconhecido ou não lembrado, que você estava falando, é uma experiência que certamente vai mudando conforme a gente vai evoluindo, a gente vai naturalizando isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui a um velório de espírita, eu fiquei chocado. Por quê? Porque eu achei o povo muito frio. Eu estava acostumado com aqueles velórios de desespero. Vai ver, mamãe! Eu vou junto, né?
aquela coisa bem teatral. Eu cheguei lá, as pessoas choravam, mas brincavam, tinham saudade, contavam história engraçada. Depois que eu fui entendendo que, na verdade, a convicção da continuidade do reencontro era tão presente que era uma experiência que ainda é dolorosa, faz parte ainda da experiência humana, e a gente precisa saber disso, porque a morte física nos aponta que a nossa realidade não é essa. Se a gente ficasse com um corpinho de 18 durante 100 anos, a gente passaria 100 anos se comportando como alguém de 18 anos. Então a gente envelhece, sente o natural decrépito do corpo físico para que a gente comece a se preparar para voltar de onde a gente veio. Essa aqui é a verdade. Ok. Só fazendo um parênteses aqui com o nosso presidente Ponto, né? Que aqui a tecnologia contribui. Eu queria, por favor, pedir uma salva de palmas e convidar aqui para a nossa arena o presidente da Federação, o atual presidente da Federação Espírita Paraibana, Marco Lima. Afinal de contas, a característica dele é que desde a época do DIG, né, dos Departamentos de Infância e Juventude, ele bateu o estado inteiro através de propostas de evangelização e tudo. Fique à vontade. Pois é, meu querido. Mas aí, o tema, vocês vão estar aguardando aqui, nós estamos falando de transição planetária pela TV do Bem. Tem pergunta pela internet, daqui a pouquinho vai ser respondida. Nós também estamos aqui pela TV, sei, para todos vocês um grande beijo. Mas, gente, vamos de mais música aí? Tem como rolar mais uma música aí com Canto e Luz? Tem alguém interessado em ouvir um pouco mais de música? Vamos lá, Canto e Luz para vocês. Oi. Já se ouviu falar que amigo é pra se guardar dentro do coração. Já se diz sentir, deixando assim fluir o que vem da emoção. Caminhamos os passos entre abraços, prosseguir, nos ligamos entre laços, mãos unidas, construir. Semente ao chão, lançadas pelas mãos de quem quer cultivar. Comparo assim tão que entre nós há de brotar. O tempo há de dizer o que o destino nos preparou. Nossos mundos se cruzaram como amigos, como irmãos. O tempo há de dizer o que o destino nos preparou. Nossos mundos se cruzaram como amigos, como irmãos.
participação especial de Gabriel Ramalho. Aí, Gabriel, arrasando a bateria. Tem pergunta, viu, queridos entrevistados? A coisa está esquentando. Já tenho aqui 6 perguntas. Mas aí a gente vai aqui, vamos aqui com as perguntas da plateia, que a gente tem já timidez da plateia. Afinal de contas, é o maior medo, ou é fobia, Rosana? É medo mesmo, não é isso? É medo. Então tá. Então a gente vai transcrever o medo de alguém aqui, ó. Sou eu. Ó, gente, não se preocupa não, que isso não é maldade não. É pra ninguém dormir, entende? É uma coisa estudada, é de propósito mesmo, tá? Aí a pergunta aqui, eu faço justamente pro Otávio. As pessoas que não possuem inclinação para fazer o mal, mas, que é sempre aquele mas querido, né? Mas tem sentimentos de inveja, ambição, ódio e egoísmo. A pessoa não tem inclinação para o mal, mas tem esses sentimentos. Terão chance de habitar o planeta de regeneração? E os espíritos que se arrependerem após o desencarne terão chance, ou seja, quem tem chance de comprar o bilhete da regeneração, do planeta de regeneração, Otávio? A encarnação na Terra é uma grande oportunidade de evolução. A semelhança das pedras que caminham nas águas dos rios, nós nos polimos mutuamente pelo contato. Então encarnar é um momento muito importante de evoluir. Deixar para depois a desencarnação não é uma escolha muito boa, né? Jesus disse certa vez assim: as meretrizes e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Por vezes, quando nós nos tornamos religiosos, nosso senso crítico aumenta. Então subimos em um pedestal e passamos a julgar as outras pessoas a partir dos seus defeitos. Alguém que errou muito até ontem, mas era uma pessoa muito sincera no erro, quando cai e se levanta, vamos pensar, Maria de Magdala, por exemplo, fez uma escolha muito clara. Paulo de Tarso, né? Essas pessoas, por vezes, conseguem se dedicar com mais afinco do que as pessoas que se achavam boas. Deixa eu só fazer uma pergunta logo, cortando. Uma pessoa sincera no erro, que assume que erra, é isso? É a pessoa que estava errando, que estava sinceramente equivocada, como Paulo. Paulo amava a lei. Então, que coisa interessante, ele cai na estrada de Damasco e ele diz: quem fala comigo? Eu sou Jesus a quem persegues. O que queres que eu faça? Ele não é, não, ah, meu Deus, porque eu estava te perseguindo? Ah, meu Deus, eu matei Estevão, né? Eu conduzi o processo, não. O que queres que eu faça? Entendi, eu entendi. Mas eu quero servir, eu estava equivocado, né? Então a sinceridade é essencial. Ao longo de séculos e séculos, nós construímos religião, mas não construímos espiritualidade. Então é necessário agora sinceridade. Então o espaço da construção de um mundo de regeneração é o espaço de uma sociedade baseada na sinceridade e não no farisaísmo, na hipocrisia exterior. Isso é muito importante. Mais importante que nós não somos perfeitos, nem conseguimos fazer grandes obras. Nós fazemos pequenas coisas e uma encarnação que dura pouco, com intensidade e com sentimento. Mais importante o sentimento do que a quantidade. Aí, eu acho que a resposta já vem a consolar o coração, viu, gente? Vamos aí com calma. Tem pergunta da internet diretamente ali do portal da TV do Bem. Vocês podem acompanhar também a nossa Arena Jovem através da TV SEI. Tem aqui de Ivana, eu vou errar seu sobrenome. Raíski. Ivana Raíski, obrigada, Neto Batista, diretor de comunicação da federação aí, que está interagindo com todo mundo. Diretamente de Goiás. Aí eu pergunto, Rossandra, ela está perguntando para você. Os desastres naturais, como tsunamis, terremotos e outros, são inícios da transição planetária? Na verdade, a gente estava falando hoje com os jovens, os desastres naturais sempre aconteceram, não é uma revelação de transição. A Terra sempre esteve em transição porque a gente está sempre em lei de progresso. Então a transição geológica, o chacoalhar das placas tectônicas sempre fez parte da história humana. A diferença é que não tinha CNN para cobrir ao vivo, primeira coisa, né? Segundo, quando passava uma onda no Japão, com 100 mil habitantes, matava alguns. Mas para achar na China, com 1 bilhão de habitantes, vai matar milhares ou milhões. Agora, matar fisicamente. Mas sempre aconteceu. E uma coisa que fica claro para a gente é que, eu sempre estava dizendo ao pessoal, a gente fica esperando uma onda geológica, tipo um cataclisma geológico, uma onda gigante, e ela já está passando. Porque quantas pessoas morrem no mundo pelo uso do álcool, pelo uso das drogas? Milhares de vidas são ceifadas no mundo por ano por causa do uso das drogas. Vamos dar um exemplo no Brasil.
milhares, mais de 70 mil pessoas em acidentes de trânsito com morte no Brasil, e em 90% dos casos o uso do álcool. A tsunami do Japão chegou a matar 4 mil pessoas, e o álcool no Brasil, no trânsito, mata quase 70 mil. E a gente está esperando que passe uma onda? Ela já está passando. Todo mundo precisa dar uma enxergada no que é que de fato está acontecendo, né? Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo. É uma felicidade para nós. A gente sabe que sempre Marco Lima é figurinha presente dentro dos eventos do Movimento Espírita. Sempre que pode, está presente. Mas agora dentro da representatividade da federação, nos honra muito mais. Opa, sou eu? Gente, é para não dormir, viu? Fiquem atentos. Aí eu pergunto, Marcos, como pai, como evangelizador, agora como presidente, como é que o movimento espírita, de fato, tem trabalhado para a orientação? Porque espíritas e não espíritas, tem muita gente desesperada com essa história da transição planetária. Como é que a doutrina espírita tem se posicionado nesse sentido de orientação? Inicialmente, boa noite a todo mundo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Um abraço fraterno da Federação Espírita Paraibana, a essa arena jovem aqui no Sertão Jovem Espírita Itaporanga. É uma alegria muito grande, né, estarmos aqui compartilhando com vocês esse ideal, né, de unir juventudes, unir energias positivas, criando esse laço, né, de amizade, de amor, de luz, que vocês realmente emanam. A questão da conscientização, Natália, é uma questão constante, né? O estudo da doutrina espírita, a informação espírita, ela é proclamada em todos os momentos, né? Nos estudos espíritas, nas casas. Então, a arma que nós temos é a conscientização, constantemente. É uma campanha permanente de iluminação, de consciência. E nós indicamos, né, uma obra fantástica que conscientiza muito, que é a obra Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, onde o Espírito Orion, né, trata exatamente todos os detalhes dessa transição, né, mostrando que uma pleiade de espíritos iluminados também estão chegando à Terra com detalhe, sem problemas kármicos. Que a grande questão nossa aqui é que a gente não é flor que se cheire. Com todas a brincadeira que eu coloco, mas nós não somos se cheire. A gente tem ainda problemas kármicos aqui na Terra, né? Nós temos compromissos e débitos para a gente realmente resgatar efetivamente. Mas essa turma nova, essa geração que se aproxima, segundo a orientação de Orion, estão aqui próximos, já estão encarnando, já estão vindo com nova mentalidade, 0 quilômetro de karma, sem problema nenhum, e vão dar realmente um impulso muito grande na evolução do planeta. Certo, tem pergunta aqui. Daqui a pouco eu vou passar a pergunta para a plateia. Vocês vão poder também fazer pergunta para os nossos entrevistados. E aí eu vou perguntar aqui, lembrando todo mundo que a nossa querida Ivana Racinski, de Goiás, ela é da Federação Espírita Brasileira. Minha querida, muito obrigada aqui por estar sintonizado conosco pela TV do Bem. E aí eu pergunto, essa pergunta aqui, Rosana, é para você. É de Patos, alguém que não se identifica. Muito obrigada a todos aí de Patos, sintonizados conosco. Essa terra calorosa, né? Coisa boa. Nesse momento de transição, onde pode ocorrer até tempestades solares, como assegurar o melhor local e a melhor forma de ajuda mútua? Quem mora em Patos já sabe o que é tempestade solar faz tempo. Sempre ocorreu tempestade solar, gente. Não vamos começar a ficar numa paranoia de pescar na internet teorias conspiratórias de catástrofes. Na verdade, o objetivo de Deus na Terra é nos iluminar e nos melhorar. Então a gente tem que sempre pensar o seguinte, quando Jesus disse que quando vier o momento, né, quando entrar na casa, a gente tem que estar preparado a qualquer momento nesse sentido. Se você tem a consciência tranquila de que você está tentando se aprimorar, siga a vida, faça o bem. E para aquela primeira pergunta que eu acho que foi interessante, né? Quem ainda inveja, quem ainda é egoísta, tal. Bem-vindo à Terra, é o lugar da gente, é esse o lugar dos egoístas, dos invejosos. Mas reconhecer que tem um sentimento significa dizer que é uma alma que já ganha consciência e por isso mesmo se questiona porque ainda tem esses sentimentos menores e está justamente nesse processo de melhoramento. Mas não vamos ficar com medo de que aconteçam coisas, até porque se tiver de acontecer, ninguém vai avisar. Vocês sabem que nunca é avisado, as coisas simplesmente acontecem. Até lá, se acontecer, porque nem necessariamente vai acontecer alguma coisa do tipo, a gente tem que fazer o que tem que fazer.
O que acontece com alguém que recebe um diagnóstico de que está com metástase, ou seja, o câncer se espalhou no organismo e tem 6 meses de vida? Ela pode ficar em casa, triste, esperando a morte chegar, física, entrando em desespero e antecipando a própria angústia, ou ela pode fazer a escolha mais coerente, mais difícil, mas mais coerente. Até lá, eu vou viver como sempre vivi, trabalhando e amando as pessoas e me melhorando, porque certamente eu vou continuar existindo. A pergunta do nossa espectadora aí da internet, nossa web participante, ainda contempla outra coisa que eu vou passar justamente para o nosso querido Otávio. Mas eu primeiro quero fazer a pergunta: quem acredita aqui em ETs? Levanta a mão. Extraterrestres. Opa, vamos ver. Alguém. Tem umas são mentirosas, não é isso? Vamos aqui lá em cima. O que você acredita aí em ETs? Qual é teu nome? Marcelo. Porque seria muita incoerência a gente olhar para o céu e ver um monte de estrelas e achar que vida aqui na Terra. Você acredita que esses ETs... uma salva de palmas. Alguém puxou, por favor. Muito bem. Mas, Marcelo, eu faço a pergunta. Eu gostei. Estou animado. Mas eu pergunto, você acha que esses ETs... Aí eu faço a pergunta também, eu quero que o Marcelo responda. Quem vocês acham que tem ETs que possam visitar o planeta Terra? Os ETs visitam o planeta Terra? Você está dizendo que eles existem. Eles podem vir aqui visitar o planeta Terra? Claro. Sim, claro. Aí eu pergunto, Otávio, estão perguntando aqui, e os ETs? Bom, a Revista Espírita ela tem várias ocorrências de comentários da espiritualidade, psicografias. No final do século XIX, o tema da astronomia estava na ordem do dia mais do que está hoje. Hoje deveria estar bastante, por uma série de fatores a gente poderia comentar. Mas no final do século XIX, muitas foram descobertas. Então nós temos lá na Gênese, mensagens de grandes astrônomos e a referência à vida, embora em outros planos, em outros planetas. Certamente existe vida no nosso plano físico em outros planetas. E a semelhança das teorias das matérias escuras, que não são percebidas pelos telescópios, nós temos também níveis de matéria não perceptíveis a nós. Chamaremos de matéria alguns deles por falta de outro termo, né? E certamente somos visitados, sim, somos visitados por intercâmbio espiritual e somos visitados pela reencarnação, né? A grande maioria de nós aqui somos ETs, começando por aí, né? Nós não viemos da Terra, não. A gente veio para cá num certo momento de evolução, né? Outros espíritos são da Terra, sim, mas muitos de nós não viemos da Terra. Esse trânsito, os planetas são solidários, são muitas as moradas na casa do Pai. Agora, um contato mais constante, consciente, né? Os espíritos nos informam que ele é reservado para um momento em que nós tivermos mais maturidade espiritual para que possamos ter esse contato. Ou seja, essa história de abdução, alguém que teve uma noite, que encontrou fulano, não sei aonde, na verdade era um ET. Eu ouço os relatos e procuro seguir os métodos de análise de qualquer tipo de relato que a gente faz, para uma psicografia ou para qualquer outro tipo de relato, mediúnico ou não, que a gente ouça. A gente submete ao crivo da razão, né? Eu não tenho uma opinião formada ainda, estou pesquisando, né? Alguns dos relatos são bastante interessantes, outros deles são bastante plausíveis, outros são muito fantásticos, né? Extremamente fantásticos. Então a gente tem que ir pelo que a doutrina espírita fala sobre isso. É bastante conclusivo, é bastante instigante, mas nós não temos opinião formada sobre os grupos de ufologia, né? Eu ouço, eu leio, tudo que vem à minha mão eu leio, mas ainda estou pesquisando, para dizer assim, ó, esse relato aqui, eu acredito que ele procede. Afinal de contas, a gente tem os momentos Hellmans, as viajadas na maionese, mas a gente também tem que separar o joio do trigo e utilizar da ciência, da coerência, de tudo isso, porque afinal de contas é a base dessa nossa doutrina. Muita viagem por aí nesse aspecto. Muita viagem, né? Muitos momentos viagem. Patrocinados aí pelas maioneses. Mas a nossa querida aqui, Multi, que tem só o instrumento que essa mulher toca aqui. Eu sou fã dela, por favor. E aí, minha linda, faça a sua pergunta. A minha pergunta, qualquer um dos dois, tanto faz, é... Porque no livro de Divaldo, o Novo Falando de Transição Planetária, ele diz uma parte que os espíritos que não conseguirem acompanhar a Terra vão para planetas mais inferiores, né? Só que aí eu pergunto, existem outros planetas de provas e expiações, né? É necessariamente certo que eles vão para mais planetas inferiores e por que a gente tem o conhecimento de que a gente não pode regredir, né?
Então, eles só vão para esses planetas inferiores, vão para planetas parecidos com a Terra, como... É a grande questão, né? Tá todo mundo desesperado, né? Aonde vou morar? Pra onde vou? O povo com medo de ficar, né, para trás. Tem gente que diz, eu quero ser gari na regeneração, mas eu quero ficar por aqui. Quer nascer na Palestina, ainda naquela situação de conflito? Quer o quê? Na verdade, ao ser degradado, ou seja, transferido para um planeta que está ainda em atraso, não houve involução espiritual individual. Então não há involução espiritual. Assim a gente consideraria a pessoa que, por exemplo, mora nos Estados Unidos e tem que visitar um país africano em condição de guerra, que ele estava evoluindo. Não. Ele continua sendo cidadão, com aquela formação cultural toda dele, mas ele vai lá para fazer algum projeto. A grande sacada dessa história do degredo, e ele é temporário, eu até dei um exemplo hoje de tarde aqui para o pessoal. Imagina aqui que a gente está numa escola de 2º grau e essa escola vai virar universidade. Então só fica aqui quem passar no vestibular. Quem não passar, não vai continuar estudando aqui, até que passe no vestibular. Vai para outra escola e assim que passar no vestibular, novamente é admitido aqui. Então não tem nenhum mistério. Mas a grande sacada de amor de Deus nessa história é que os espíritos devotados ao mal, como o Otávio falava, aqueles que realmente se comprazem no mal e que serão degradados, vamos imaginar os homens públicos corruptos, né? E todos aqueles que vivenciam a violência no mundo, nesses planetas, esses planetas serão tão mais atrasados que eles ficaram tão espantados que lá eles vão ser espíritos de luz. Então, aquilo, por exemplo, imagina um político bem corrupto, eu não estou dando nome a ninguém, imagina um político bem corrupto, mas que de qualquer forma já vive num regime democrático, que tem votação, em que as pessoas não são assassinadas, em que o poder não é tomado pela força, e aí ele desencarna, vai para um orbe desse. Quando ele chegar lá, ele vai chegar numa condição em que a violência ainda está muito forte, o poder é tomado pela espada. Ele vai ficar tão impactado com a inevolução daquela população que lá eles vão ser Che Guevara, os Leonardo Brunos, eles vão fazer as revoluções democráticas, porque eles vão levar instintivamente as lembranças do que tinha na Terra. E de qualquer forma, eles vão levar a evolução para lá. Então o que parece apenas ser uma punição, ainda e sempre é o amor de Deus trabalhando para a gente espalhar a luz em todo o sistema que Ele criou. Rossandro, você antecipa uma pergunta que eu queria muito fazer. Porque a gente diz, vai ter um novo planeta, tem outros planetas que estão aí em crescimento, mas vão ter necessidade dessas pessoas que vão, né? As civilizações egípcias, as civilizações que vão levar o conhecimento, o crescimento, né? As evoluções de fato, um outro Jesus lá, ou enfim, essas coisas que ainda se especulam. Então, há necessidade de criar essa mistura ainda de pessoas mais adiantadas, pessoas tentando perseverança, para que se há um crescimento, Maria vai com as outras, né? E a gente percebe isso na própria Terra, né? O planeta Terra, se a gente fosse imaginar que a Terra fosse um universo com vários planetas, os habitantes de diversos países são muito diferentes, tanto em forma física, como também em desenvolvimento intelectual moral. E é nessa mistura desses povos que a gente está tendo um construto de uma sociedade que melhora como um todo. Infelizmente, no primeiro momento, a gente fez isso por nossa imaturidade, como diz Marcos, a gente não é fluxicheire. Quando a gente chegou aqui na América, a gente não só trouxe a evolução, como também trouxe a morte. A gente dizimou os índios, a gente violentou as pessoas e destruiu. Mas a gente também trouxe a ciência. Agora, o que vai acontecer é que isso vai ser, digamos, esse novo, como disse Otávio, uma linguagem da informática, esse upgrade, essa subida de nível da Terra para um mundo regenerativo, vai vir com uma revolução que vai ser diferente da anterior, vai ser uma revolução muito mais pacífica, sobretudo porque ela é caracterizada por uma transformação moral, mais do que uma transformação material, que a gente já conseguiu dominar com muita força, desenvolvendo as tecnologias que a gente tem no mundo hoje. Nós precisamos agora fazer revoluções morais para que a gente use essa tecnologia que a gente desenvolveu para o bem comum de toda a humanidade. Pois é. Só que eu vou dar uma paradinha rápida, a gente tem intervalo comercial, tá todo mundo sintonizado, já vamos quase com 1 hora de Arena Jovem. Tem quem diga, gente? Vocês estão gostando? Pois é, eu também. Vocês também, né, meus queridos? Vou deixar logo uma pergunta aqui pro nosso querido Marco Lima. Marco, olha, a pergunta que também vem aqui da nossa galerinha, que como diz, né, o medo de falar em público. A pergunta é bem simples. Gente, é só uma brincadeira. Eu acho que foi mulher que fez, porque afinal de contas tem pergunta aqui que já entrega. A vida num planeta de regeneração será semimaterial? Como assim? Como serão os tipos de alimentação, vestuário? Entregou, né? Alimentação, vestuário, assim vai. Agora segura aí a perguntinha, que aí a gente sabe por quê. Gente, aqui a gente tá no sertão, então
Então eu quero deixar todo mundo atualizado aí em casa, que está assistindo conosco pela TV do Bem, pela TV 100. Muito obrigado pela sintonia de vocês. Eu, Natália Mello, todos nós aqui da Paraíba, estamos muito felizes por estarem acompanhando conosco esse 7º Sertão Jovem, a Arena Jovem dessa noite. Mas a gente sabe que muita gente, quando vai daqui para a capital estudar, a gente passa por perrengue, não passa? Tá longe de pai, tá longe de mãe, às vezes não organiza direito a geladeira. Quando a mãe e o pai vão visitar a casa, é assim, vamos fazer uma pré-faxina, né? Que é pra deixar a situação arrumada. E mesmo assim, quando a mãe chega, minha gente, como tudo tá um caos, né? Sempre passa por essa situação. Mas tem uma situação dessas, que até uns minutos antes foi relatado, virou música. Diego, vem aqui, por favor, salve de palmas. Diego Souza, diretamente de Cajazeiras. Não, que vermelho, você não é tímido. Diego, que história é essa que deu problema na geladeira e, gente, foi parar a solução no DVD? Que dica é essa aí? Bom, isso reflete um pouco, né? Já tem música, gente, a coisa é séria, vocês estão por fora disso. Reflete um pouco a nossa sociedade, porque às vezes a gente chega em casa e tá tão preocupado em apenas se distrair que só pega e vai lá, liga o DVD, esquece de comer, esquece de beber água. Vai lá, vai lá. Dinheiro. Fala. Então essa música, como todos já sabem, eu já cantei aqui, surgiu lá no muro lá de casa. Eu, Guilherme, Natália. Foi repetindo esses 3 acordes, Ré, Sol e Dó. E a gente fazendo os arranjos lá, cantando improviso. E aí surgiu uma música, mais ou menos assim. Quando eu cheguei em casa, morto de cansado, vou pra cozinha, pegar algo pra comer. Mas chegando lá, não tem nada pra comer. Então eu vou pra sala, ver um pouco de TV. Mas chegando lá, não tem nada pra ver. Então eu ligo o som, ligo o DVD. Ligo o DVD, ligo o DVD. Eu ligo o DVD. Vamos, ligo o DVD. Ligo o DVD. Eu ligo o DVD. Eu ligo o DVD. Eu ligo o DVD. Eu ligo o DVD. Ligo o DVD. Ligo o DVD. Eu ligo o DVD. Inglês. Turn on that DVD. I turn on that
presente pra ele. E ele se entregou. Se alguém estivesse assistindo e não soubesse que estava no Nordeste, estava tudo ok. Aí quando ele disse no final, só pra quê? Só a derradeira, aí pronto, é no Nordeste. Uma salva de palmas para essa criatura que não sabia que ia passar por essa situação. Agora, gente, você em casa que não conhece o Diego, gente, ele não é só essa brincadeira não, viu? Isso é um homem muito sério, um arquiteto muito sério, né? É um futuro promissor, não é isso, Roçado Cliente? É isso, né? Exatamente. E que já aqui terminou, mas você já sabe do EGEP, daqui a pouco vai falar, né? Não se preocupe, daqui a pouco tem divulgação de evento espírita, sim. Mas, gente, esse é o clima para você que está em casa assistindo pela TV do Bem, pela TV 6. Muito obrigada. Eu, Natália Mello, em nome de todos aqui da Paraíba, do Sertão Jovem, agradecemos a sua companhia, a sua audiência, as perguntas e o carinho. Mas, Marco Lima, a gente deixou uma pergunta para você. Opa! A pergunta é bem simples. Vou aqui só relembrar para quem está chegando em casa agora, conectado conosco. A vida num planeta de regeneração será semimaterial? Como assim? Como serão os tipos de alimentação, vestuário? Então, como é que vai ser isso, né? Essa pergunta também pode passar para os nossos outros entrevistados aí. Bem, vamos dar uma contribuição, né, para a questão da pergunta. Antes, eu gostaria de, questão de justiça, dizer que não somos Floco Seixeira, com exceção do pessoal de Itaporanga e os dois aqui, né, que estão aqui. Eu sei, eu sou da capital. O resto Bem, gente, o que nós podemos entender de regeneração também não é um momento que o planeta vai viver de sublimidade, de evolução plena. Não, ainda não é assim. O que caracteriza o planeta de prova e expiação é a predominância do mal sobre o bem, e o mundo de regeneração já é um combate natural a essas tendências negativas. No entanto, nós ainda estamos sujeitos às quedas. Santo Agostinho, numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fala dos mundos regeneradores, que embora a predominância vai ser exatamente a questão da intelectualidade e da moralidade, que já é um avanço bastante significativo, né? Nós podemos depreender o seguinte, que as aspirações, né, a alimentação, né, a forma de se vestir, a forma de se revestir, certamente vai acompanhar a evolução espiritual, porque quem é que modela o corpo? Né? Essa fica a pergunta, quem é que modela o corpo? Quem é que enche a barriga de comida, de carne de sol, de jabá, de que mais? De rabada, de buchada. Cuscuz, né? Quem é que enche, a não ser o ser espiritual, né? Que ainda está vinculado a essas energias. Mas a partir do momento que a gente vai se depurando, logicamente, naturalmente, todos os nossos costumes e hábitos também vão se depurar. A gente vê em nosso lar sinalizações nesse sentido, né, de uma alimentação mais intessenciada, né? Se em nosso lar está acontecendo isso, certamente que nos mundos regeneradores todos os nossos costumes serão mais abrandados, serão mais serenos, serão mais intelectualizados, mais fluidos. A gente vai viver um momento mais, acredito, fluido, mais, né, light. Mais light. Olha, gente, é nessa oportunidade, é nesse clima descontraído, e aí eu repasso uma brincadeira aqui que foi soprada no vídeo, todo mundo tá querendo saber por que eu tava rindo, né? Mas, gente, é muito simples. A gente faz a pergunta, Marco, aí. No mundo de regeneração, todo mundo vai ter essa mesma característica que vocês, ó, não combinaram. Mas todos estão com a mesma marca de roupa, gente. O que é isso? É a sintonia? A gente não quer fazer propaganda, não. Mas é a mesma. O que é isso? É sintonia. Nossa, isso se explica, Rossandra. As pessoas saírem de casa, todas vestidas com a mesma marca de roupa, mesmo modelo. É futilidade. Não, na verdade eu acho que é como o Red, como qualquer outra marca, né? É uma moda que vem no momento, as pessoas passam a usar. Mas a gente não combinou, de jeito nenhum. Pois é, brincadeiras à parte aqui, gente. Essa é a Arena Jovem, a Arena Alegre. Tem pergunta aqui na plateia? Opa, tem pergunta? Pergunta. Enquanto todo mundo aí preparando o gogó para pergunta, a gente tem pergunta sim também de internauta. Lembrando a todo mundo que, ó,
não só o pessoal de Patos, mas todo mundo aqui de perto. Está chegando o 10º ERESP, Encontro Regional Espírita do Sertão Paraibano. Vai ser realizado de 4 a 11 de agosto desse ano. Olha, gente, todo mundo colocando na agenda para que a gente possa se reencontrar lá em Patos, dos dias de 4 a 11 de agosto, com o tema Céu e Inferno na Visão Espírita. Então, convidando todo mundo que estão em Patos, Princesa Isabel, Imaculada, Teixeira, Taperoá, Junco, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, Cacima, todo mundo que quiser ir, né, gente? Lembrando aqui que a abertura é nada mais nada menos do nosso querido Rossando Klinge, contando com a presença de Rosemary Kiscuba, Joedla Rodrigues, José Francisco, nosso querido Zeca, Severino Neto, Oswaldo de Souza, Persícola e Humberto, todo mundo de Cajazeiras, Edson Pedrosa, Vicente Gaioso, André Gaioso, Raimundo Nonato e o presidente da Federação Espírita Paraibana, Marco Lima e equipe. Uma salva de palmas para todo mundo aí do ERESP. Bom evento para vocês e a gente se encontra lá, viu? Mas tem pergunta, deixa eu passar aqui as fichas, que a gente vai brincando tanto que às vezes até acaba perdendo a ordem. Lembrando que todo mundo pode acompanhar conosco, com quem está fazendo aqui é o Maninho. Maninho, muito obrigada aqui por estar acompanhando pela TV do Bem. Ó, e a galera aqui, eu mandando um grande abraço. Essa pergunta eu vou logo para Rossandro. Rossandro, eu vou mandar para você, não tem como. É sobre velório. Gente, na boa, quem aqui já foi a um velório? Eu vou viajar. Tu vai me fazer uma pergunta sobre velório. Não, gente, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse, não. Tá acontecendo medo. Gente, quem aqui já foi pro velório? Muita gente, né? Oi aí, né? Ó, tem gente mandando beijo, abraço. Ó, no velório, teve alguém que já viu uma situação bem complicada, alguém desesperado, chorando muito, que pudesse dizer isso, relatar? Alguém? Ou todo mundo só foi em enterro de espírita, como o Rossandro falou? Acho que foi, né? Enterro de espírita? Close Ramalho, já foi algum enterro, algum velório que a situação tava brava? Não, Natália, não. Eu já fui a alguns velórios de amigos espíritas, mas só tem um fato que meu pai é espírita, né? Hoje mora na Bahia, na época ele morava em Maceió, em que o rapaz lá, ele tá sendo velado, de repente olhou para outro, ele acordou. Até a família saiu correndo, né? Então, por que será? Por que será, Rossandro? Pois é, todo mundo quer que a pessoa acorde, quando ela acorda, sai correndo. Aí sai correndo. Entendi, é injusto. Mas, ó, Rossandro, não desejando que você chegue em Campina Grande muito bem, sabe? Que a gente possa se reencontrar. Mas, falando aqui sobre velório, o espírito assiste ao seu velório após a separação do corpo físico, diretamente de João Pessoa, Maninho. Depende do estágio de evolução do espírito e a forma como ele desencarnou. Tem muitas pessoas que não têm acesso a isso, ficam inconscientes durante muito tempo, só depois. Tanto que é uma comunicação muito frequente nas mediúnicas, espíritos que estão se comunicando porque dizem assim: ninguém lá em casa fala mais comigo, eu vou trabalhar, ninguém fala comigo, ou seja, não sabe que morreu. Portanto, eu sempre digo, se você um dia chegou em casa, ninguém falou com você, se você foi trabalhar e ninguém lhe viu... Atenção, sintomas, né? Sintomas de que você não está mais por aqui. Puxou o dedo, esticou, o perispírito é plástico. Então, meu amiguinho, passou a prece, antecipa André Luiz em 8 anos, e chama a galera do SAMU de lá e siga a viagem rumo à luz. Mas na verdade, não, nem todas as pessoas participam, muitos são poupados. É uma cena que é de muita dor ainda, muito dolorosa. Então, todas as cenas que vão acontecer no pós-desencarne, seja vou reencontrar meus pais, para onde eu vou, tudo vai depender da lei de sintonia. Que tipo de faixa de sintonia vibratória eu estava me encontrando ao longo da minha encarnação e que foi frequência ainda para mim no momento que eu estava deixando a Terra. E Marco Lima está aqui lançando uma campanha que a gente pode fazer com todos os nossos internautas e o pessoal daqui. Vamos mudar o nome, velório é feio, é um negócio triste. Podemos fazer reciclagem, né? Devolver um nome diferente, menos pesado, enterro, velório, reciclar, uma coisa mais light, né? Reciclório, né? Reciclório, reciclório, né? Pronto, reciclório. Bom, então se você, ó, a campanha tá aqui lançado.
Gente, eu nunca imaginei que aqui na nossa Arena Jovem ia ter essa campanha. Você já vai se manifestar com algum nome para sugestão? Pra colocar aquele tópico no Twitter, né? O hashtag no Twitter. Como é que é? Coluna? Reciclório. Reciclório no Twitter aí, galera da internet. Pois é, galerinha da internet, quando o povo não entendeu o que foi... Reciclagem com velório. Reciclagem com velório. Reciclório. Hashtag, viu? Todo mundo aqui que estiver tweetando, gente, por favor, hashtag Reciclório. Já tô vendo o que fazendo aí. Vamos botar aí nos trends, pelo menos estaduais, a participação aqui na Arena Jovem, viu, gente? Balançado. De repente, se tiver uma outra sugestão pro Reciclório, né? Estamos abertos. Quem sabe, ano que vem tem um concurso, né? Do novo nome pra velório. Enfim. Ó, o Marco acabou de dizer check-in de volta. Dá pra tirar a luz da cara dele? No caso, vai ser o check-out. Check-out. A nossa criatividade espírita. Reencarnou, eu vou visitar meu amigo que acabou de ter um filho, vou ver o check-in da criança. Aí depois eu vou visitar meu avô que acabou de fazer um check-out. Essa pergunta aqui vem de uma pessoa, eu não sei quem é, infelizmente a pessoa não se identificou. Não tenha medo, gente. A gente pode anunciar aqui e mandar um beijo. Lembrando que estamos pela TV do Bem, pela TV SEI. Uma salva de palmas para essas TVs que divulgam a doutrina espírita, que acompanham os nossos eventos e levam a alegria aqui da nossa Arena Jovem. E pela Seja, tudo bem. Seja.tv. Olha aqui as vozes das nossas queridas amigas colaboradoras, lembrando, é muita TV, que coisa boa. Gente, meu sonho de consumo depois do Brasil era Paris. Essa pergunta aqui vem de repente, quem sabe abrir novos horizontes, se eu conseguir ficar no país, no Brasil, né, no planeta Terra, na verdade. Marco Lima, essa pergunta eu vou mandar pra você, não tem como. Eu escolho onde eu vou morar, quando eu vou reencarnar, eu escolho. Rapaz, eu queria fazer biquinho, filé francês. Será que eu escolho? Eu escolho onde é que eu vou morar? Como é que é isso? Qual é o critério? Bônus horas? Quando desencarno, desculpa, gente, não vinha dizendo qual era o lado do mundo espiritual. Mas vamos fazer, aproveitando já que eu já fiz a mancada com a pergunta, desculpa não ter entendido o internauta e já corrigiu. A gente pode entender que quando nós desencarnamos, voltamos, né, à erradicidade e a gente vai de acordo com a sintonia vibratória do ser, né? Não tem essa questão de eu vou querer ir para Marte, eu vou querer ir para Vênus, Saturno ou para o nosso lar. Isso, a gente não tem esse prognóstico correto, né? Essa coisa muito clara. Eu acho que é questão de ser, de evolução, de vibração, né? Que nós temos a nossa vibração e a gente vai de acordo, né, da nossa vibração. Tem um ditado bem popular, né? Tal vida, tal morte, né? Então, como a gente vive, a gente vai para lá do outro lado, mais ou menos de acordo com as nossas vibrações, nossos sentimentos, né? Nossas escolhas também. Então é muito por aí. Agora escolher para onde a gente vai, depende. Mas aí já que eu fiz a pergunta, eu acho banca a curiosidade também. Você não teria, Otávio? Teria isso, Otávio? Eu sempre fui louca, adoro o Brasil, gente, eu amo o Brasil. Mas eu teria como escolher voltar para Itaporanga, reencarnar aqui, reencarnar em Paris? Eu teria condições também? Eu desencarnei, estou doida para mudar de ares. O desejo é uma força extraordinária, né? No livro Entre a Terra e o Céu, no começo do livro, o ministro Clarencio do nosso lar faz uma explicação bastante interessante sobre o desejo. Mas para que o desejo seja atendido, a gente tem que ter o mérito. Então, se houver mérito, né, e você desejar estar junto de algumas pessoas que você ama, de paisagens que são caras, de comunidades culturais, afetivas, certamente esse desejo será atendido. Porque a vontade dos céus é que nós sejamos felizes, nos realizemos, estejamos em lugares que permitam o desenvolvimento também do nosso potencial. Mas em outras vezes nós somos convidados a lugares, às vezes nem tão agradáveis para nós, e vamos em missão, porque lá podemos ajudar. E o espírito, então, renuncia temporariamente àqueles espaços que lhe são mais caros para que possa cumprir uma missão, a semelhança de um soldado que vai em missão e depois retorna, né? Mas há os lugares compensatórios, aos retornos, aos tempos de permanência com as pessoas amadas, né? Entre encarnações, mas depois nós partimos para missões. Vamos ver quais são as nossas missões, quais são os partidos. Tem pergunta aqui da galerinha, da plateia, tem pergunta aqui do nosso querido...
Lembra, por gentileza, nos lembre seu nome. Boa noite. Não dá para falar sobre transição planetária sem você incluir a família, né? Então, muitos aqui são pais como eu, outros serão, né? Eu queria saber de que maneira que nós poderíamos instruir os nossos filhos no sentido de suas responsabilidades com o destino do nosso planeta. Desde quando? Valeu. São as palmas mesmo, tá certo. E é um tema da ordem do dia. O fato de que a gente tem percebido o quanto existe uma geração hoje, lamentavelmente, deseducada e despreparada moralmente. Desde que a gente começa a pedir a Papai do Céu para ter o direito de ser pai, que a gente já deve começar a instruir mentalmente aqueles que nós vamos receber como filhos. Então, todos os momentos são momentos de instrução. Mas a instrução mais importante, para que a gente não intelectualize a criança com conceitos, é o exemplo. Então, a todo momento, a criança vai estar reproduzindo o comportamento dos pais e não os conceitos que os pais têm. Então, a melhor forma, de fato, da gente equilibrar a vida dos nossos filhos e os preparar para um mundo melhor é sendo nós, para eles, o melhor que nós podemos o tempo inteiro. Zé, tem mais pergunta aqui do pessoal da plateia? Pergunta? Alguém? Você diz assim, foi um amigo meu, a gente acredita. A gente acredita, não tem problema nenhum, não. Pode contar a experiência dos outros, a gente sempre gosta de lembrar, né? Do amigo, do papagaio, periquito. Mas deixa eu lembrar de um parente meu, de um amigo meu, sabe assim? As pessoas estão esquecendo, de fato, que o mais importante nesse momento é a reforma íntima. Eu acho que elas estão lembrando que isso é o mais importante, só não estão começando a fazer. A gente tem visto muito discurso da reforma íntima, uma intelectualização das concepções. Eu acho que Haroldo Dutra, que é um querido amigo, expositor de Minas Gerais, ele tem uma frase que ela fala muito, falando sobre Jesus, né? E uma frase que aduna com a resposta do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual é o nosso modelo e guia da humanidade. Ele diz que Jesus não é objeto de culto, Jesus é modelo de comportamento. Então nós temos que ter na figura do mestre um modelo para o comportamento, e não o entendimento da intelectualidade do que é o cristianismo, das concepções teológicas bem acabadas. O que nós precisamos é vivenciar. Eu lembro até de uma música de Padre Zezinho, que eu cantava quando era criança, que uma criança chegava perguntando para ele o que tinha que ser feito, que era preciso para ser feliz, e a resposta era amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Então, vivenciar isso. Eu queria pedir para a Rossandra fazer uma complementação, um bate-papo também com o Haroldo sobre esse assunto. Aí ele conversando com a gente, informalmente, se fala muito da questão da reforma íntima, né? Mas o que a doutrina espírita propõe não é só reforma íntima, não, é transformação moral. O que é mais profundo? Uma reforma, vamos colocar o exemplo de uma casa. Uma reforma, você reforma um quarto e deixa a sala do jeito que está, ajeita o telhado, o piso fica mais ou menos, né? Mas transformar é mexer geral, mexer geral. Por isso que Allan Kardec fala, eu gostaria que você complementasse essa fala, que fala da transformação, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não fala de reforma íntima, não, é transformação mesmo. Uma construção mais profunda, que o Marcos está colocando, juntamente com o Haroldo, coadunando com essa perspectiva do verdadeiro espírita, né? Da transformação, e coadunando com as próprias palavras do Evangelho de Jesus, que dizia que nós temos que ser um vaso novo. Ou seja, que o velho tem que ser destruído, que a velha criatura tem que ceder espaço para que a nova criatura venha. Jesus até dizia, ele comparava isso com odres, que são depósitos de couro onde se coloca vinho, que para a verdade nova, um vinho novo que fermenta, era necessário um odre novo. Então ele estava dizendo, o que eu trago é tão transformador que essa velha criatura não comporta. É preciso que essa velha criatura se destrua para que a nova criatura venha à tona. Então, de fato, é exatamente isso, Marcos. A transformação moral que a doutrina espírita nos visita, nos chama. Às vezes o que a gente vê assim muito, sobretudo nos livros de autoajuda, sem fazer uma crítica específica, porque algumas pessoas se sentem bem ao ler, mas aqui trata assim, algumas frases de efeito. Vá no espelho e diga que você se ama, que você é alguém especial, tal. Tá, quem está muito triste já é um avanço, mas mais que isso, se transforme, mude,
ou aquela concepção evangélica no sentido não religioso, mas do Evangelho de Jesus. Se converta no novo ser, ao passo que você reconhece Jesus. O que Otávio lembrou muito bem, que foi no contato de Paulo com Jesus, já era Saulo então, ele se sente tão constrangido com a criatura velha que era, que até o nome dele, Saulo, ele muda para Paulo, para demarcar a fronteira dessa transformação da criatura nova que estava vindo. Uma coisa interessante sobre essas transformações também, sobre as cristalizações de comportamento por hábito. Durante muito tempo a gente faz determinadas coisas, aí para se transformar você tem que ter uma disciplina no tempo de transformação, e para isso você tem que evocar dentro de você um conhecimento interno. Por isso que Allan Kardec foi genial, não apenas pela codificação, mas pelas perguntas que fazia aos espíritos. Porque quando você pergunta com conhecimento, você perscruta a alma do outro, né? E a resposta ensina, é o método socrático da maêutica. Você joga e o outro responde se conhecendo. Se a gente se conhecer, todo mundo sabe exatamente os pontos que precisam ser transformados. E deve investir nesses pontos. E para isso, inicialmente, é necessária a força da vontade. Por isso, Leon Denis tem um capítulo naquele livro, né, sobre o ser, destino e a dor. Ele fala exatamente sobre a vontade, que é uma força extraordinária. Mas quem move a vontade é o sentimento. É a vontade com desejo movido pelo sentimento. Tem gente aqui com vontade também de fazer pergunta. Marcelo, qual é a pergunta? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta a Marcos Lima. Nós sabemos que saiu uma pesquisa onde os espíritas estão mais concentrados na classe média. Existe algum projeto da federação para atingir as classes menos favorecidas financeiramente, que estão à margem, vamos dizer assim, da sociedade, onde a gente vê a massificação das igrejas evangélicas? Não tenho nada contra, mas assim, a gente vê uma ausência do espiritismo nessas comunidades, onde, de fato, seriam pessoas que mais precisariam de uma reforma ou de uma transformação, já que nós temos esse conhecimento. Marcelo, né? Isso, Marcelo, foi excelente a tua pergunta. Na realidade, hoje o movimento espírita está pensando nisso, porque a mensagem espírita, ela tem um acolhimento maior, e é fato, né? As pesquisas indicam, na classe média, né? Porque tem um poder aquisitivo melhor de comprar livro, né? E nós também trabalhamos a mensagem espírita, é uma mensagem de conscientização, né? Que exige um certo grau de entendimento, né? Não são livros que têm uma acessibilidade assim, em termos de compreensão tão simples, né? Por exemplo, os livros de Joana de Ângeles. Tá vendo uma... Oi, deixa eu ficar aqui para ver se melhora. Então, tem livros que realmente exigem um grau de intelectualidade maior. No entanto, nós sabemos que a missão do Consolador é levar a mensagem espírita para todas as pessoas, independente de classes sociais. Esse, Marcelo, é o desafio hoje do movimento espírita. De transformar essa mensagem numa mensagem mais acessível. Não que não seja, os livros espíritas não são caros, não são acessíveis, mas eu acho que é a metodologia da gente chegar nas massas populares, né? E esse vai ser o grande desafio hoje do movimento. Estamos pensando o Brasil todo, né, para termos, por exemplo, em São Paulo, ineditamente tem uma reunião para os trabalhadores que vão pegar no batente de 7 horas da manhã, de 8 as empregadas domésticas, secretárias do lar. Tem várias instituições que já estão adotando reunião às 6 horas da manhã para atender essa população que assistiria uma reunião, tomaria seu passo, ou, enfim, participaria de alguma atividade espírita e iria para o seu trabalho. Em São Paulo já está existindo isso. Agora precisamos avançar mais ainda, né? Nós não temos, assim, a pretensão de permanecer só na classe média. O movimento espírita está pensando como chegar nas classes mais populares, né, nas massas, nas outras classes que não têm tanto acesso à informação. Mas é um desafio, digo isso, Marcelo, não é tão simples como a gente pensa, não. Se os companheiros quiserem também uma coisa que, de fato, até tem um projeto, né, Marcos? Espiritismo na sua versão mais simples, que a Federativa estão querendo implantar, mas existe um outro componente. Eu acho que
comentário extremamente válido, de fato a gente tem que pensar isso, mas como o espiritismo não é proselitista, então como a gente nunca buscou o convertimento das pessoas, obviamente as casas elas ficam lá esperando que as pessoas que questionem mais comecem a procurar uma resposta diferenciada do que seria a lógica, o porquê da vida, do porquê estamos aqui. Então a tendência é que as pessoas que têm um nível de condição intelectual maior, geralmente o nível financeiro acompanha, terminem buscando. Só que agora chegou um outro momento. E essa pesquisa do IBGE, ela nos chama atenção para isso. É o momento de nós sairmos, não em busca do convertimento das pessoas, porque não é esse o nosso objetivo, mas em busca de levar uma mensagem que para nós é extremamente doce e consoladora, que mudou a nossa existência e que certamente vai mudar a vida de muitas outras pessoas. E obviamente devemos levar para todos os cantos do mundo. O comportamento de cada um ajuda nisso aí, né? Nessa divulgação que arrasta, não é isso? Tem pergunta aqui da nossa gatinha. Qual é seu nome, linda? Marta. Gostaria de saber, assim, porque eu li o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E agora, há pouco tempo, foi aprovado o aborto de crianças anencéfalas. Nós sabemos que o amor move muito, e muito. Às poucas horas, até minutos, que uma criança, um bebê anencéfalo passa com a mãe, isso pode, vamos dizer, ajudar na reencarnação dela nesse pouco tempo na Terra. Acordando todo mundo para a pergunta que seguirá. Otávio, por favor. É interessante. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, inesquecível livro Irmão X, Humberto de Campos. Eu acho que aquilo ali é uma comunicação, é um aviso de um plano, mas não é uma profecia. Depende de nós fazermos com que o Brasil cumpra essa missão. O Império Romano, na Antiguidade, tinha uma missão de universalização, da criação de um Estado que considerasse as diferenças e acolhesse o cristianismo. Os judeus deveriam tocar os romanos para tanto. O Império Romano falhou na missão, não obstante o plano divino para isso. Que nós não façamos o mesmo, né? Então as concepções espíritas sobre a eutanásia, sobre o aborto de anencéfalos, elas nos falam de uma necessidade evolutiva, porque as pessoas geralmente querem, desde o primeiro conceito, Francis Bacon, lá no início do conceito de eutanásia, da morte sem dor, as pessoas achavam que eu poupar sofrimento, entendendo morte como desaparecimento da consciência. O Espiritismo tem a contribuir a dizer que morte não é desaparecimento ou interrupção de consciência, que as sensações de dor com muita frequência continuam e que cada segundo no corpo físico, seja no princípio de uma encarnação que dure pouco, seja depois de uma doença muito grave, numa situação que a tanatologia estuda aí das experiências de quase morte, né? Ninguém tem como dizer que vai acontecer uma coisa ou outra, e são experiências necessárias. O solo que a alma deita as raízes no momento do sofrimento tem certos nutrientes que ela precisa adquirir. Cada segundo ali é extremamente necessário para isso, né? Sobre aquela questão da experiência da doutrina espírita, essa necessidade que a gente tem desse trânsito em direção aos que mais necessitam, tanto de cultura. A gente tem um país com a tradição de não leitura, de ostracização das pessoas sem cultura, né? De manutenção de ignorância. Então, nós temos um compromisso de transformação disso. Eu me lembro de Gamaliel. Gamaliel foi uma figura essencial, porque Gamaliel salvou a vida de Pedro e de João, dialogando com o seu discípulo Saulo, na hora em que ele estava mandando apedrejar o Gesiel, Estevão, já nesse momento, né? Porque ele foi tocado que ao visitar a casa do caminho, Pedro não fez para ele nenhum discurso intelectual, nenhuma interpretação especial da Torá, não tentou convencê-lo, mas ele encontrou um judeu que havia sido abandonado pelos seus filhos, porque estava com hanseníase, e lá foi recebido com carinho, porque Pedro recebia os órfãos com carinho e os acolhia. Então nós não somos bons porque nós não fazemos o mal, nós devemos fazer o bem ativo. É como, por exemplo, bem-aventurados os pacificadores, são aqueles que fazem a paz. O bem é ativo, né? Então o Espiritismo precisa entrar nesse campo, não apenas como obra social distante, mas a gente já está num país que tem a necessidade do pão do Espírito. O Espiritismo tem muito a contribuir. Eu acho que a gente tem que ir a campo mesmo, ir em direção aos bairros mais necessitados,
as obras sociais. Isso, de certa forma, tem sido feito. Eu acho que na medida em que daqui a umas décadas a população brasileira também aumentar o hábito de leitura, necessariamente a permeabilidade dos conceitos espíritas vai aumentar nos meios mais simples. Pode ser a complementação a respeito dos anencéfalos, que a luta agora do movimento espírita e de todos os cristãos, né, que defendem a vida é na aprovação do Estatuto do Nascituro. Ou seja, a partir dessa aprovação, né, o feto, né, vai ter o direito à vida. Essa é a nossa grande luta, está no Congresso Nacional, já está em comissões, vai ser votado com o passar enfim, os procedimentos naturais, vai haver a votação por parte dos nossos parlamentares. Cabe, então, a todos nós, internautas que estão agora nos escutando, pressionar os deputados e senadores para aprovação. Inclusive, tem um site, Movimento Brasil Sem Aborto, que tem um abaixo-assinado para que a gente possa pressionar ainda mais o Congresso no sentido da aprovação desse Estatuto do Nascituro, que vai ser muito importante para que a gente possa ter exatamente as crianças, né, com o direito pela vida. E dizer que o Supremo Tribunal, ele não aprovou a aprovação, ele descriminalizou quem deseja fazê-lo, né? Não está incentivando, não. A mãe que deseja fazê-lo não vai ser mais criminalizada. Né? Não está incentivando, não. Isso é importante também que a gente frise. Gente, olha, eu já estou aqui, eu já estava aqui numa agonia enorme, que a gente está no final. Deixa eu fazer só uma colocaçãozinha sobre isso, que as pessoas que vão às pesquisas científicas sobre permanência de vida após a morte, sobre a existência de vida a partir da fecundação, né? Partam só do seguinte: vão às pesquisas acadêmicas, vocês verão que com muita frequência, nos bancos de pesquisa internacionais, das faculdades de medicina, você tem mais coisa a favor da ideia da permanência do que coisa contra. E se você está em dúvida, você está entre as duas coisas, fator de bioética, a gente não decide baseado em dúvida. Menino, é a pergunta. Eu vou fazer só a última do internauta, que já tinha sido primeiro, tinha chegado primeiro antes dos nossos queridos. Muito obrigada, gente, pela pergunta. A coisa, na hora que esquentou, que o pessoal perdeu o medo mais, né, dessa história de falar em público, o tempo esgotou, gente. 1h30 de arena, de forma gostosa, deliciosa, e o tempo tá indo porque esse povo tem que viajar, né? Só finalizando, Otávio, essa pergunta chegou aqui, tem mais de meia hora na minha mão. Otávio, é verdade que a Europa vai desaparecer nessa transição planetária? Gente, não pode, não tem que viajar antes! Olha, nós não temos... O Emmanuel fala uma coisa num livrinho chamado Calma, que é o seguinte: por que eu sonho que alguém vai ter um acidente? Por que eu sonho com acontecer? Por que eu consigo ver o que está formado no mundo mental? As tendências, as forças iniciais pela concretização de determinado destino. Emmanuel responde assim: porque eu sou convidado a orar para transformar aquilo. Não é para dizer assim, tá vendo? Eu disse que ia acontecer e aconteceu, né? Então os prognósticos, Edgar Cayce, Nostradamus, todos eles, Edgar Cayce tem previsões que ele fala de trechos da Europa que ficariam submersos, né? E tudo mais. Essas previsões, elas estão que estava sendo formado até aquele momento. Tem muito de potencial anímico do médium, né? Todo médium tem potencial anímico grande. Então, dependendo do grau de evolução do médium, a concatenação daquelas informações do cérebro do médium para a transmissão da imagem, por vezes a filtração é ruim. E não é porque espírito diz que a gente deve acreditar também que é verdade, né? As coisas estão em formação. Mas a Europa especificamente, nós chamamos de arianos, como Emmanuel em A Caminho da Luz, que é anterior à Segunda Guerra, ou depois de 48, que a gente já chama mais de indo-europeus, uma questão política, depois dos judeus, da Segunda Guerra e tudo mais, os nazistas, né? Vamos chamar de indo-europeus. É o espaço do desenvolvimento da expansão dos indo-europeus. E no enxerto disso na América, o cérebro é a América do Norte e o coração é o Brasil. Esse é o plano, né? Geologicamente, nós não temos como prever muita coisa, né? Mas o karma está bastante concentrado lá. É uma região emersa há muito tempo, né? Todas as regiões emersas um dia provavelmente serão submersas. Isso é da natureza mesmo, da compensação dos continentes, né? Mas há previsões antigas sobre isso. A região dos Países Baixos, por exemplo, é muito baixa, né? O litoral brasileiro, por exemplo, é uma coisa certa, né? Não é previsão, o litoral brasileiro é uma coisa certa, né? Porque a gente está passando por degelo, subida dos oceanos. Então, já tem gente comprando casa em Campina Grande para ficar à beira da praia. Oportunidade, né? Mas são processos que pelo menos nós imaginamos que não sejam alcançados de uma encarnação, não é? A não ser que haja uma aceleração disso ou alguns outros processos. Esses processos são cíclicos,
com ciclos que nós ainda não conhecemos, mal conhecemos nossos ciclos geológicos, não conseguimos, por exemplo, prever uma tsunami, um terremoto. Se a gente previsse, a gente conseguiria evitar muita coisa, porque não há tempo de ciência suficiente para isso. Um índio que tem uma transmissão de 14, 15, 30 mil anos no ambiente, um povo tradicional, às vezes sabe mais do que um cientista. Nós temos 200 anos de ciência experimental observatória e na Europa, né, um pouco mais, no resto do planeta muito pouco. Os astecas observavam muito, né? Então isso é uma coisa que a gente não tem como prever. Não tem bola de cristal. Não adianta você dizer assim, eu não vou mudar para a Europa não, vou fazer doutorado, pós-doutorado, lá mestrado, porque vai afundar, né? Porque assim, se você tiver a causalidade de passar por aquela experiência, onde quer que você vá, a semelhança do cara que não viajou de avião, tinha medo de morrer em avião, tinha tido uma previsão sobre isso, o avião caiu por cima da casa dele. Só isso. Não é? Pois é, gente, lembrando também que tsunami, teve um casal que estava de lua de mel, pensa numa lua de mel, né, quente, forte, né, inventou de mergulhar durante o momento da tsunami, quando volta tá tudo desgastado, não tem mais nenhum não tem hotel. mais Agora, nada. pelo que o Otávio falou, Natália, é melhor ir para Paris logo. Pois é, se gente, você tem tá que com essa juntar vontade, esse dinheiro logo para poder ir. E assim, deixem o endereço de vocês aí em Campina Grande, porque caso algum de vocês, por favor, me avisem, sonharem com a tsunami no Nordeste, aqui da Paraíba, a gente corre para casa deles, que é Campina Grande. mas se acontecer, tem 9 horas para evacuar de uma pessoa. Ah, tem 9 horas? Não, tem estudos sobre isso, sérios. Tem estudos sérios. De um vulcão que em erupção na África geraria um tsunami em direção a uma pessoa, uma onda de 1000 metros, assim, 900 km por hora, não sobraria nada. Só restaria uma alternativa. A BR-230 rumo a Campina Grande. Então sejam bem-vindos, nós acolheremos com o coração. Gente, isso é brincadeira. Esse estudo existe porque é normal, faz parte desses estudos, plano de evacuação de cidades, isso acontece, mas não é porque vai acontecer não, certo? Pelo amor de Deus, e como eu estava fazendo, esse avanço do mar está acontecendo devagarinho. Vê que o Hotel Tambaú, ele ficava bem distante da praia, no início da inauguração, e a praia está se aproximando, está sendo devagar, dá tempo a construir a casa, não precisa correr não. Gente, tá chegando ao final essa primeira parte, daqui a pouco tem muito mais canto e luz. Quem é que tá afim de cantar, dançar, aproveitar esse grupo que tá aí com 17 anos de estrada e tá lançando daqui a pouco CD, ó, tem música inédita hoje. Tem não, Chico? Tem música inédita hoje, né? Opa! Isso, o diretor, ele quer garantir mesmo que eu vou cumprir o tempo, eu vou, não se preocupe. Vou dando um beijo aqui para nossa querida Anaílde. Anaílde, muito obrigada pela sintonia, a todos que estão nos acompanhando pela internet, pela cerveja da Seja, da CEO. Grande beijo a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, por estarem sintonizados. A TV do Bem, que sempre está aqui conosco, da Federação Espírita Paraibana. Lembrando que a Rádio Boa Nova vai retransmitir depois, né? A nossa querida programação de hoje. Tá chegando ao final. Gente, vamos naquele... Eu vou ficar com saudade. Mas vamos considerações finais mais um pouquinho, mas eu não posso. O diretor já vai garantir que eu vou finar. Afinal de contas, eles têm horário para voltar para Campina Grande, né, gente? Se vocês quiserem, aproveitem e peguem o endereço deles. Marco Lima, Sertão Jovem, estava falando hoje de transição planetária. O que esse jovem tem que fazer para que ele possa seguir bem, com cabeça tranquila? Continuar com cabeça tranquila. O máximo que pode acontecer é a gente desencarnar quando chegar a hora. O máximo que pode fazer é isso, né? Fique tranquilo. Só isso. Como disse, eu não vou dar minhas palavras finais, que eu vou continuar ainda com vocês amanhã, né? Temos um encontro com os presidentes daqui da região e a gente vai se encontrar novamente amanhã. Então é só desejar uma boa noite, né? Continuemos juntos, né? Buscando o aprendizado, né? A vivência do bem, a vivência cristã, né? Com essa turma boa aqui por trás, né, dessa música maravilhosa, né? Vamos curtindo aí o nosso Sertão Jovem. Ó, Sandro Cleide. Eu só vivo na expectativa de comprar esse CD. Então, meninos, por favor, terminem esse trabalho, pelo amor de Deus. Eu poder ouvi-los em casa, ok? Vai ser um prazer enorme. Aproveito para convidá-los todos e aí para o EGEP, né, Marcos? Que vai ser em setembro, no feriado de 1º de setembro lá em Campina Grande, 7 de setembro, aliás, para as pessoas aqui da região toda, Itaporanga, de Pratos, enfim, para a gente se reencontrar lá. Vai ter também a arena lá também, né, Marcos? Esse formato vai ser bem legal. Eu vou encontrar vai com vocês ser numa cidadezinha bem fria, chamada Lagoa Seca, né, num convento franciscano, para lembrar das encarnações passadas. Vai ser bem legal lá o espaço. E a gente já
pode se reconverter, né, Marcos? Então, agradecer, gente, o convite. Foi muito bom estar com vocês aqui. Foi maravilhoso esse convívio. Eu e Otávio, a gente procura sempre voltar para casa, porque a gente tem compromissos afetivos a nos esperar, né? Temos esposas e Marcos e Otávio filha também. Então a gente, quando é uma palestra perto aqui de Campinas, a gente vai e volta. A gente vai bem devagarinho, por causa dos nossos irmãozinhos burrinhos que estão no meio da estrada, né, Oswaldo? Vamos bem devagarinho até Pato, depois a gente dá uma aceleradazinha para chegar em Campinas. Mas agradecer o convite, Vicente, agradecer a todo o pessoal de Itaporanga. Eu tive aqui virtualmente há uns 2 meses atrás, pelo Skype, fizemos uma palestra chiquérrima, né? Lembra que eu fiz com a galera da juventude lá de Campinas pra cá, e no final tiraram uma foto minha e botaram no Facebook. Eu parecia um astronauta da estação orbital falando assim. Mas foi muito bom, é sempre bom estar com você, é sempre bom a gente se reencontrar e saber que muitas pessoas compartilham desse mesmo ideal de querer se transformar, né, de querer transformar a própria vida para a construção de um mundo melhor. Com muita paz, um sucesso maravilhoso para o evento de vocês, mais uma vez. Otávio. Gente, muito obrigado. Eu sempre me sinto muito emocionado pelo carinho com que os paraibanos me recebem. Nesses 6 anos mineiro na Paraíba, essas viagens todas que eu faço, assim, como eu sou bem recebido no interior, nós viemos com a delegação mesmo de Belo Horizonte grande para cá, não faz um mês, né? E viemos aqui para Itaporanga, passamos aqui pelo interior, sempre um carinho, um abraço, visitando as casas, não é? Atendendo com a mediunidade pura, do passe, conhecendo as pessoas. E uma região muito bonita, de natureza muito bonita, conhecendo os espíritos daqui também, Inácio da Catingueira, né? Figuras espirituais extraordinárias. Então eu sou muito grato, que Deus abençoe vocês, né? Sejam jovens que façam a diferença no futuro do nosso movimento espírita. A gente corta a Paraíba com muito prazer, de certa forma regando essas plantinhas que nos substituirão no futuro. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Uma salva de palmas para eles. Nós aqui agradecemos. Afinal de contas, o nosso evento não teria o mesmo brilho. E muito obrigado pela participação, que a gente agora segue para o nosso próximo bloco, né, meus queridos? Muito obrigado mesmo. Pedindo desculpa, gente, não deu para todo mundo fazer a pergunta logo, mas a gente já sabe, né, que esse evento, como o Rossandro Clinge bem falou, os meninos que seguem a mesma linha de roupas, então você já sabe, se não querem ser palestrantes de sucesso, fica à vontade mesmo. A gente estava se perguntando aqui, o pessoal preocupado com moda, se vai contratar um personal stylist para passar pelo fim do mundo em 2012. Então você já sabe qualquer dica, eu vou atrás dele. Nossa. A gente já vai pedir logo desculpas das brincadeiras ao presidente, né? A gente exagera às vezes. O povo ansioso para as divulgações. Gente, mas tem divulgação do bem. Mas eu queria antes fazer um ensaio com vocês. Nós estamos hoje num sábado maravilhoso. Todo mundo amanhã está preparado para acordar e fazer a caminhada para o Cristo ali, gente. Batendo inveja não vai dar. Aê. Mas eu quero ver a animação de todo mundo. Afinal de contas, é a Arena Jovem. Daqui a pouquinho, canto e luz com muita música para todos nós. Mas tem um movimento que é muito característico de dias de festa, gente. E eu quero saber se vocês não vão matar de vergonha para todo mundo na internet para a gente poder fazer isso. Daqui a pouquinho. Porque Ismael, tem novidade aí, não tem, Ismael? Pode pegar, Ismael. Tem novidade aí do Egébio, não é isso? Tem sim, tem novidade. O que a gente pode pegar aí? Tem um vídeo hoje? aí, e o ator vocês vão reconhecer de cara. Que aí a gente vai convidar a Rossandro Clinge, Marco Lima, que tá muito interessado em ver aqui, ó. O que tem de novidade no Egébio aí pra vocês? Gigante, gigante.
Dramaturgia espírita.